A cultura informa. Opinião. Chegando com o professor Carlos Silva, análise social de hoje. Professor, boa tarde. Boa tarde, agora André sim. Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Já pergunto ao senhor qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é nazismo econômico. Vamos ao comentário. Bom, claro que nós estamos levando em consideração a presença, a indicação do economista Adriano Pires para ser presidente da Petrobras. Ora, fica já claro que a tendência do atual governo é desnacionalizar, acabar com o Estado brasileiro com relação à produção, com relação à economia e deixar que o mercado regule a vida das pessoas. É impressionante como isso é um caso muito apavorante. Nós somos uma empresa, a Petrobras no caso, é uma empresa cujo proprietário é o governo federal. Isso é fato. Nós temos hoje 50,26% de ações do governo federal, 10,52% investidores brasileiros e 38,98% de investidores estrangeiros. A nossa Petrobras, para se ter uma ideia, ela é a 28ª estatal mais poderosa do mundo. Está entre as 28. Em terceiro lugar vem a estatal da China. Primeiro, se eu não me engano, vem a segunda, vem a Arábia Saudita. Nós estamos presentes em 14 países. E uma coisa impressionante é que para se ter uma ideia, a nossa produção diária de combustível é de aproximadamente, para se ter uma ideia do tamanho que é de nossa Petrobras, 2 milhões de barris por dia. Ela é líder mundial no desenvolvimento de tecnologia avançada. Teve agora um dividendo de mais de 100 bilhões de reais, que daria para construir tranquilamente 30 refinarias com as 13 que a Petrobras já tem, porque são 17, 13 é da Petrobras e 4 de empreendimentos privados. Querer privatizar na cara de pau um patrimônio desse e declarar, colocar um ministro, um presidente, que declarou que quer acabar que não podemos acabar com essa paridade internacional, que a solução seria privatizar a Petrobras. Você já imaginou um país sem a Petrobras, sem uma estatal desse porte? Nós não teríamos o que defender, não tem sentido. Pátria só é pátria quando nós defendemos a nossa história e os nossos patrimônios. Isso é pátria. No momento que se tiver só a nossa história, nós somos um terreiro, uma colônia comercial internacional. Isso deveria ser motivo de um movimento civil absurdo, tentando evitar de qualquer forma que a Petrobras fosse privatizada. Uma estatal que foi construída em 1953, que tem um valor de mercado de mais de 345 bilhões de reais. E você vê o governo federal que privatizar. Já imaginou? A Petrobras não é apenas uma empresa que vende produto. Ela é uma empresa que tem participação nas políticas públicas desse país, na educação, na saúde, na segurança pública, e na infraestrutura, em tudo, e na tecnologia que é nossa. Ora, se as empresas privadas acham que o mercado do Brasil é livre, construam suas Petrobras, e um patrimônio criado em 1956, em 1953, eles querem desnacionalizar. Mas essa é a lógica do governo federal. Veja agora a questão de Fernando de Noronha. Ele quer transformar aquilo em uma Las Vegas brasileira.
a nossa Fernando de Noronha, com mais de 540 quilômetros, aliás, com a distância de 540 e poucos quilômetros da capital, e é composta por mais de 20 ilhas, ou seja, ilhotas, né, com 26 quilômetros quadrados, podendo ser um recurso natural, mas ele quer fazer uma Las Vegas porque sabe que aquele empreendimento privado será turismo sexual, porque só quem poderá ir é a elite. O trabalhador não vai poder ir para Fernando de Noronha e ele vai ganhar os dividendos e as comissões. E para concluir, eu não poderia deixar de me referir ao delinquente, né, Daniel Silveira, que se fosse por ficha corrida da polícia, por antecedentes criminais, ele não seria nem síndico, quanto mais deputado federal. Um cara que foi expulso da Polícia Militar do Rio de Janeiro por falsidade em documentos, não é? Além disso, ele também falsificou documentos quando ele trabalhava em transporte público. Quando conseguiu entrar na justiça e voltar para a polícia, ele teve de mais de 60 sanções disciplinares dentro da polícia. Ele quebrou placas com o nome de uma vereadora, quebrou. E agora está querendo dormir, fazendo sensacionalismo, descumprindo uma ordem judicial que deve ser arrancada à força e trancafiado. Porque ele está desrespeitando um poder maior. Nenhuma imunidade parlamentar lhe dá a condição de ser dono do seu desejo e das suas vontades. Principalmente o sujeito daquele com a sua antecedência criminal. Não é? É difícil ter que encarar um governo que vem tentando acabar com o país, criar poder econômico, criar poder político, ficar até a sua terceira e quarta geração sobrevivendo economicamente e deixando o trabalhador nas mãos frias, não é, e selvagens do capitalismo. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 57 minutos. 1h57 em Caruaru. Nosso ouvinte pode participar conosco através de nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nossa fanpage no Facebook e também nosso WhatsApp, né, André? Já tem pergunta aqui, o Francisco do Cidade Alta. Professor, favor, comente sobre queda do dólar, queda do preço do barril do petróleo, mas aqui nada dos preços caírem. Por quê? É exatamente aquilo que nós colocávamos há vários comentários atrás. É conversa para boi dormir, dizendo que o dólar, a oscilação do dólar interfere no preço interno aqui no Brasil. Isso é conversa, está provado. Eu dizia, se tirar imposto, não desce preço. Se dólar diminuir valor, não desce preço. Por quê? Porque o mercado é selvagem, não estão preocupados com o bem-estar social do povo. É o lucro. O governo tem que atingir o lucro, diminuir o percentual de lucro. Pelo contrário, agora o governo resolve aumentar os remédios 30% o valor. Agora, você imaginou o pessoal pobre que tem remédios contínuos que não estão na farmácia popular? Principalmente o mercado, um mercado extremamente lucrativo, que tem lucros absurdos de 100% a 200%, que vende por quanto quer, a diferença de um mesmo remédio para outro, em comércios diferentes, em ambientes diferentes, a diferença é enorme. Então, é isso que está acontecendo. O dólar não influencia. Isso é conversa para dormir, isso é para querer enriquecer investidores. Trazer aqui mais mensagens e um abraço ao ouvinte acompanhando a gente aqui. Tem o Nezinho, muito obrigado, Nezinho, corretor, acompanhando a gente, muito obrigado por sua audiência. A José Heleno dos Santos também, muito obrigado pela participação. Cadê? Tem mais mensagem? O Ivan Almeida também acompanhando a gente. E tem aqui a mensagem do Dr. Flávio Holanda colocando o seguinte, não é nem uma pergunta, mas é uma consideração dele. Essa experiência de estatização e dolarização, onde foi aplicada, só gerou desemprego, fome, miséria e violência.
Esse é o resultado É porque o capitalismo, ele quebra todo dia. Nenhuma empresa, e anotem o que eu vou dizer, nenhuma empresa fica bilionária, milionária, sem a presença direta ou indireta do Estado. Isso é conversa para boi dormir dizer que uma empresa cresceu, se desenvolveu, ficou militar por único esforço dos seus donos. Não é pela interferência direta ou indireta do Estado. Elas são estatais indiretas. Índio Agagiani, do Caio K. Professor, o senhor está equivocado sobre Cuba. Eu trabalho com um médico cubano, sou motorista dele. O meu salário de motorista é maior do que o salário do médico de lá. Eu como 4 ovos por dia, eles comem 5 ovos por semana. O regime de lá é tudo por peso diferente do nosso. Esse pessoal é fake. Cuba é mil maravilhas. Mensagem aqui do Índio Agagiani. Primeiro, Índio Agagiani, se você tem a grita de um médico cubano que está aqui, você tem um grito de milhares de cubanos que estão lá e estão bem. Os estudantes americanos vão fazer estágio de medicina em Cuba. O médico cubano tem consciência da sua importância quanto cidadão protetor da soberania cubana. Não é o capitalista, médico criado no ensino privado e vai para a Universidade Federal, não. Entenda, essa é a diferença. Não é aquele médico que não vai nos rincões do Estado do Brasil, que o médico cubano vai por amor, por dedicação e por compreender a luta revolucionária de 1959. Professor, daqui a pouco a gente vai ter o Cultura Entrevista, inclusive com uma conhecida sua, a professora de língua portuguesa e doutoranda em educação, a professora Consuelo Brito. Olha, isso é muito importante porque é preciso dar voz exatamente e principalmente às mulheres que têm essa bagagem acadêmica, não é, que vai oferecer subsídio para que possam formar a opinião não só da sociedade, como principalmente do estudante agrestino, né, e brasileiro. Aqui Pois não, André, vai lá. O Kleber Marinho, estes bilhões de reais contribuiriam sim em refinarias, porém no governo do PT, 112 bilhões não deram para terminar Abreu e Lima. Na Índia foi construída uma refinaria com 21 bilhões que refina 30 vezes mais que a nossa refinaria. Kleber Marinho. Ô Kleber Marinho, lá na Índia não tem pré-sal. Não tem pré-sal. Entendeu? No governo passado, houve investimentos não só na tecnologia, como foi o caso na retirada de petróleo. Nós tivemos no governo passado um sonho da construção e da criação de petróleos, principalmente para a educação, né? E um detalhe interessante é que quando você se refere que o PT ou o governo de Lula não fez nada, além do pré-sal, nós construímos a refinaria, a unidade de fertilizantes nitrogenados também. Nós construímos, o país em si construiu a primeira refinaria antes da Petrobras, a de Landulfo Alves, que foi vendida e está vendendo gasolina mais cara. Como é que você, agora entenda, pare para pensar, como é que você, cidadão brasileiro, que tem filhos, que tenta dar estabilidade, de fazer concurso, de ter uma vida um pouco mais tranquila, e você aceita a ideia de privatizar a Petrobras, tirando dos seus filhos, dos seus netos, não só a soberania quanto cidadã, mas a possibilidade de ter uma vida melhor através de um concurso público. Você já reparou no que você pensa na autodestruição? Isso que estão fazendo na sua cabeça é o que eu chamo de nazismo econômico. Professor, aquele abraço aqui para o senhor, a gente vai agradecer. Aproveitar aqui rapidamente aqui deixar um abraço ao ouvinte, o José Pedro, está acompanhando a gente, deixando um abraço para todo mundo. É o José Pedro, fotógrafo. Aqui é o
José Pedro Pontes, que já é outro aqui, viu, que está no YouTube, dizendo que tem que privatizar mesmo as coisas, só assim os funcionários trabalham, não querem dar prejuízo. Enfim, é a ponderação do ouvinte. A gente respeita, obviamente, traz também aqui a mensagem e agradece ao professor Carlos Silva, porque a nossa convidada, a professora Consuelo Brito, já está aqui nos estúdios e o apresentador Fulvio Wagner também, não é, André? Exatamente. Professor Carlos Silva, muito obrigado pela sua participação nesta quarta-feira. Boa tarde e até sexta. Só rapidinho, citando rapidamente o ouvinte, Pois não. Já pensou se ele fosse atendido pelo Vitalino e Vitalino fosse privado, o SUS fosse privado, mas até sexta-feira André Santiago, até sexta-feira Dido Montenegro, até sexta-feira ouvintes do Cultura Informa, e a entrevista com a que vai ser entrevistada, a professora, vai ser de muita importância para o pessoal aí, principalmente da educação. Ela vai mandar um abraço aqui para o senhor, de viva voz. Olá, professor Carlos Silva, um abraço grande. Escutei parte da sua entrevista e já estou aqui para compartilhar aqui umas ideias legais sobre isso também, sobre privatização do serviço público. Um abraço. Um abraço.